pessoas. Iria ser uma coisa horrível, né? Já imaginou a cena? O cheiro, a sujeira, né? Não é como hoje que a gente senta, os pés estão para baixo. Se a pessoa tiver de tênis, com tênis sujo, né? Tiver descalça, não tem problema, os pés estão para baixo da mesa. Mas naquela época Jesus celebrou a ceia com essa mesa quase ao nível do chão, que você já deve ter visto em alguma imagem, em algum filme, e reclinando-se ali. Por isso, lavar os pés é algo muito importante. Jesus está se colocando ali numa posição de servo, numa posição inferior, porque quem lavava os pés dos donos da casa ou das pessoas que chegavam à casa dos anfitriões eram os servos, os escravos. Os escravos é que tinham essa tarefa de lavar os pés. Jesus está dizendo que ele é escravo, ele é servo. Ele se coloca como inferior aos discípulos, lavando os pés. E ele chega até Pedro, e aí é muito engraçado isso, porque Pedro fala assim, não, os meus pés, o senhor não vai lavar não. Eu é que tenho que lavar os seus pés, mestre. E aí Jesus fala, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. E Pedro então fala assim, Senhor, pode lavar não só os pés, lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo, me dá um banho, né, logo aqui, pega aqui a bacia e joga em cima e me dá um banho completo. É muito engraçado isso, porque no primeiro momento, Pedro acha que ele está causando ali, né? Que ele está fazendo uma proeza. Ele acha que está fazendo algo muito positivo, dizendo assim, não, mestre, não lave os meus pés, eu é que tenho que lavar os seus. Não, mestre, eu, Pedro, não sou digno. E aí quando Jesus fala, Pedro, eu estou aqui mostrando algo. Se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro muda aí, né? Ele mais uma vez quer ali colocar algo diante de Jesus, quer impressionar, e ele fala, não, o Senhor entendeu errado, eu falei para não lavar os pés, não, lava tudo, Senhor, lava o meu corpo inteiro, pode lavar. E Jesus declara, verso 10, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo, ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Continuando o texto, acompanhe na sua Bíblia, versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo de Jesus, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Até aqui o verso 17. O que esse texto está ensinando para nós? Primeiro, Jesus veio para servir. É a primeira verdade que esse texto esclarece para a gente. Jesus veio para servir. Você pode repetir comigo? Jesus veio para servir. Jesus se coloca ali na posição de um serviçal, de um servo, de um escravo. Ele deixa a posição de mestre, a posição de senhor, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia de água e ele começa a lavar os pés dos discípulos, fazer um serviço que era de um escravo.
Era o escravo que deveria lavar os pés das pessoas que chegavam à casa, como eu falei antes, aqueles pés empoeirados, cheios de suor, pés com o suor misturado com a poeira. Era o escravo que deveria fazer isso. E Jesus, ele dá o exemplo, ele se coloca como exemplo para os seus discípulos. Ele se coloca como quem ele é, imagem e semelhança para nós. E ele serve, ele se coloca na postura de lavar os pés dos seus discípulos. Isso era algo impensável naquela cultura judaica, na própria cultura antiga, greco-romana. Naquela época era algo que não se passava pela mente um mestre lavar os pés do discípulo. Era o contrário, era o discípulo que tinha que ouvir o mestre. Era o discípulo que tinha que estar ali à disposição do mestre. Você jamais iria imaginar aqui um sacerdote judaico, um fariseu, um mestre judaico lavando os pés das pessoas. Isso era algo impensável. E Jesus faz isso para dizer que ele veio para servir, que ele está na posição de servir a humanidade. E logo depois nós sabemos, Jesus é preso, é crucificado, ele doa a sua vida, ele serve na cruz, dizendo que ele está entregando a própria vida por mim, por você, pela humanidade. Ele veio servir. Já disse alguém, não é? Jesus morreu de braços abertos para abraçar a todos, abraçar a humanidade, abraçar a todos que vão a Ele e o aceitam como Senhor e Salvador. Jesus está assim na cruz, servindo. Jesus veio para servir. Diga mais uma vez comigo: Jesus veio para servir. Eu aprendo uma segunda verdade neste texto. Quem segue Jesus deve servir. Jesus é nosso exemplo. Então, se nós seguimos Jesus, se nós somos seus discípulos, nós devemos servir. Repita comigo, diga: quem segue Jesus deve servir. Diga: quem segue Jesus deve servir. E nós somos a comunidade de Cristo, a comunidade cristã que deve seguir esse exemplo do Senhor Jesus, esse exemplo do Mestre, e devemos servir. Jesus fala isso para os seus discípulos. Ele fala: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, verso 14, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então nós devemos olhar para Jesus como nosso exemplo, como nosso mestre, como imagem e semelhança para nós, e nós devemos segui-lo e também servirmos uns aos outros, lavarmos os pés uns dos outros. Mas a verdade é, irmãos, que nós não vivemos isso. A igreja não vive isso. A igreja não vive o lavar os pés uns dos outros. Os cristãos não vivem isso. Lavar os pés dos seus irmãos, lavar os pés das pessoas ao seu redor, ou seja, servir como uma comunidade de Cristo que entregou a sua própria vida. Nós, na verdade, não fazemos isso. Se formos realmente sinceros, nós vamos chegar a essa conclusão. Se a gente quiser ficar aqui, vivemos algo utópico, maravilhoso, lindo, é como às vezes a gente canta, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Cantar é muito bonito, mas viver, ninguém vive. Essa que é a verdade. A gente canta muito bem, vamos viver a comunhão, nós nos amamos, vivemos a unidade, corpo e família, o hino que a gente canta, o cântico. Mas na realidade não vivemos o servir uns aos outros,
o amar uns aos outros, o perdoar uns aos outros, o não ter a falsidade, o não ter a fofoca, o não ter a maledicência. O que mais temos na vida da igreja são essas coisas. Às vezes essas realidades são piores na igreja do que lá fora. Já parou para pensar isso? Às vezes há mais ódio, mais falta de amor, mais falta de perdão, mais falsidade, mais fofoca no meio da igreja, entre os cristãos, do que lá fora. Do que em muitos contextos aí, em que podemos conviver. E a comunidade cristã precisa servir como Jesus nos ensina a servir. E servir mesmo com os nossos diferentes dons, com os nossos diferentes ministérios, com as nossas diferentes funções, com diferentes pensamentos, com diferenças que temos. Somos diferentes uns dos outros, pensamos diferente, temos dons diferentes, temos funções diferentes, mas temos que concorrer para o bem comum, para um só propósito, que é servir a Jesus, servirmos uns aos outros, lavarmos os pés uns dos outros, lavarmos os pés de pessoas que estão ao nosso redor, da nossa comunidade, do próximo. Jesus fala, amar o próximo como a si mesmo. E nós não podemos permitir, nesse sentido de servirmos uns aos outros, de lavarmos os pés uns dos outros, não podemos permitir o sentimento de superioridade, de soberba, que muitas vezes entra no coração do cristão. Esse sentimento de achar que é melhor, que é maior, que faz melhor. Nós não podemos permitir isso. Mas ao contrário, vivermos sim como Jesus, a humildade. O próprio Jesus foi humilde aqui, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele viu a humildade. Uma humildade tremenda, porque Jesus colocou ali na posição de um escravo, e foi humilde, foi simples, lavando os pés, uma coisa impura, uma coisa de uma função de alguém subalterno, mas Jesus disse, eu estou aqui, eu sou servo de vocês, eu sou escravo de vocês, eu sou humilde, e quem segue Jesus deve servir. Jesus veio para servir, é a primeira lição que a gente aprende, Jesus veio para servir. Quem segue Jesus deve servir. E a terceira lição, o dinamismo da fé é o amor mútuo, o amor que temos uns para com os outros. Não é o amor numa via única, onde apenas um ama, mas é um amor nos dois sentidos, é o amor mútuo, nós amando e os outros nos amando, porque na verdade nós somos irmãos e amigos. Jesus fala assim, eu chamo a vocês meus amigos, e vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. E o que Jesus fala, o que Jesus manda? Amar uns aos outros. Jesus nos chama de amigos. Olha que maravilhoso. Jesus nos chama de seus irmãos. Mas ele diz, vocês serão meus amigos, meus irmãos, se vocês cumprirem o mandamento do amor. Amarem uns aos outros. E quando nós temos o amor, nós estamos vivendo a dinâmica da fé. Na verdade, a fé, ela se traduz no amor. A fé cristã, ela é vivida no amor. O próprio Paulo fala isso em 1 Coríntios 13, que permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Tiago fala na sua carta que a fé
sem as obras é morta. Ele está dizendo nada mais do que a fé sem o amor é algo morto, é algo inexistente. Não adianta eu ter fé, eu dizer que eu tenho fé, se eu não tenho as obras. Tiago diz isso. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, se eu não amo meu irmão, não amo as pessoas ao meu redor, não amo até os inimigos. Jesus não fala isso? Ame o seu inimigo. Ame a todas as pessoas. E o dinamismo da fé é esse amor, é isso que se traduz em obras que Tiago ensina. A carta de João fala também que nós precisamos amar, porque se nós falamos que amamos a Deus a quem nós não vemos, como podemos não amar o irmão a quem vemos? Então não há um amor, e João diz, isso é mentira. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o irmão, odeia o irmão, não ama o próximo, odeia o próximo, diz a carta de João, esse tal é mentiroso. Porque como pode alguém dizer, eu amo a Deus, eu amo Deus, mas você não está vendo Deus. Você crê em Deus, mas não está vendo. E não ama o irmão que você está vendo, a irmã que você está vendo. Nós precisamos amar como Jesus ensina, como as cartas de Paulo trazem, como a carta de Tiago traz, como João nas suas cartas ensina para nós. Precisamos ter o dinamismo da fé, que é o amor. Nós somos a comunidade de Cristo, e a comunidade de Cristo serve como Jesus. Jesus veio para servir. Quem segue Jesus deve servir. O dinamismo da fé é o amor. Então, sirva como Jesus. Viva esse exemplo. Jesus é nosso exemplo. Ele veio para servir. Sirva como Jesus. Siga o seu exemplo. Viva o amor, o dinamismo da fé. E, irmãos, nós precisamos resgatar isso na vida da igreja, na vida do cristianismo, porque, como eu mencionei antes, muitas vezes, onde há mais falhas, mais erros, é no meio da igreja. Aí alguém pode dizer, mas somos seres humanos, somos pecadores, erramos, mas não podemos usar isso de muleta, não é? Tem gente usando isso de muleta, né? Mas a gente é ser humano, a gente é pecador, então a gente vai acabar deixando de amar, a gente vai errar, a gente vai odiar, vai ter falsidade, vai ter fofoca mesmo, vai ter coisa errada mesmo. A gente acaba usando isso de muleta, de desculpa. No meio da igreja não pode haver essas coisas. E nós, como cristãos, precisamos dar esse exemplo no mundo em que vivemos. E precisamos resgatar a mensagem de essência de Jesus, que é amar, servir, viver em humildade, simplicidade. Jesus veio trazer essa mensagem. E, infelizmente, muitos que se disseram cristãos na história, que falavam em nome de Deus, que faziam em nome de Deus, acabaram matando, oprimindo pessoas em nome de Cristo. Você sabia disso? Hoje a gente fala muito assim, né, criticando alguns grupos fundamentalistas islâmicos, muçulmanos. A gente critica muito certas coisas do nosso mundo, de ódio, de intolerância, mas quem matou mais na história, se você for analisar, foram pessoas em nome de Cristo. Em nome de Cristo, fizeram as cruzadas e mataram muita gente. Pesquisa sobre isso. Em nome de Cristo, mataram mulheres
e homens queimados. Mataram mulheres como bruxas, afogadas ou na fogueira. Em nome de Deus se fizeram muitas coisas. E isso nada tinha a ver e nada tem a ver com a mensagem de Jesus. Jesus não veio para isso. Jesus veio para servir, para amar. Mas quantas pessoas na história, usando o nome de Deus, usando o nome de Cristo, usando o nome de Jesus, mataram, prenderam, torturaram, oprimiram. A gente precisa olhar para isso, para entender que os cristãos também têm o seu telhado de vidro. A igreja também errou muito na história, irmãos. Pessoas que fizeram em nome de Deus, em nome de Cristo. E a gente precisa olhar para isso, não pensando assim, então pastor, a gente não tem que ser mais cristão, não tem que estar mais na igreja. Não, pelo contrário, aí que a gente tem que servir a Cristo, honrar o nome de Cristo e mostrar o verdadeiro evangelho, como diz Paulo, não um falso evangelho, mas o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus, o evangelho de amar, perdoar, o evangelho de servir, lavarmos os pés uns dos outros, lavarmos os pés das pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de amor, porque nós vivemos num mundo de muito ódio, de muito rancor, de muita maldade. Eu estou falando aqui alguma coisa errada? Estou falando, irmãos? Nós vivemos num mundo assim. E as redes sociais são os lugares onde as pessoas espalham o ódio. Postam todo tipo de coisa com ódio mesmo, não é nem discordando. Se você posta alguma coisa e alguém ali discorda um pouquinho, a pessoa já destila o ódio, já ameaça de morte. É uma coisa horrível. E é nesse mundo que nós precisamos, como cristãos, servirmos, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus veio para servir. Quem segue Jesus deve servir. O dinamismo da fé é o amor. Siga Jesus, viva o exemplo de Jesus e sirva aos seus irmãos, sirva as pessoas ao seu redor, ame, em nome de Deus, em nome de Jesus, ame, sirva. Não use o nome de Cristo para o mal, para o ódio, para a destruição, porque Jesus não veio para isso. Jesus veio para entregar a sua vida na cruz do Calvário. Jesus veio para morrer e entregar a sua vida pela humanidade. Diga comigo para a gente encerrar. Jesus veio para servir. Diga, Jesus veio para servir. Quem segue Jesus deve servir. Diga, quem deve servir. O dinamismo da fé é o amor. O dinamismo da fé é o amor. Feche os seus olhos. Abaixe sua cabeça. Consagre sua vida. Consagre sua vida e diga assim: Senhor, eu quero te seguir o teu exemplo. Eu entendo que o Senhor veio servir. E eu quero seguir o teu exemplo, servir, viver a tua fé, viver o teu amor.
Eu quero viver uma fé com obras. Uma fé que se traduz em ação, em doação da minha vida, entrega da minha vida, como o Senhor fez, Senhor Jesus. Consagre sua vida, diga isso. Você quer consagrar sua vida nessa manhã, dizer assim: eu entendo que Jesus veio para servir, eu quero servir também, porque eu sigo o Mestre, eu sigo o meu Senhor, e eu quero servir como meu Mestre. Eu quero viver o dinamismo da fé, o amor. Você quer consagrar sua vida? Levante uma de suas mãos. Amém, amém. Amém. Pode levantar. Vamos orar. Levante sua mão, continue com a sua mão erguida enquanto eu oro. Senhor, nós consagramos nossas vidas. Abençoa todos que estão com suas mãos levantadas, todos que estão dizendo que querem servir, que querem amar, que querem seguir o teu exemplo, que querem viver o dinamismo da fé, o amor. Abençoa cada um que está consagrando a sua vida, e também a todos nós, a tua igreja. Abençoa-nos, Senhor, consagramos nossas vidas. Queremos ser uma comunidade que verdadeiramente leva o nome de Jesus, uma comunidade cristã, que lava os pés uns dos outros, que serve, que segue o exemplo do seu Mestre. Queremos ser a tua comunidade, Senhor Jesus. Em teu nome nós oramos, nós nos consagramos. Amém. 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 Nós vamos cantar um trecho da canção que a gente canta sempre no momento da distribuição do pão, do cálice. Enquanto isso, você continua consagrando sua vida, continua se preparando, prepara-se para a ceia. E eu convido os diáconos a virem aqui à frente, os diáconos que vão servir a ceia. Cante, prepare-se para esse momento de ceia do Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Continue se preparando para esse momento da celebração, da ceia, deste memorial. Entenda que a ceia é algo especial,
é um momento de celebração, mas também não é algo que a gente deve colocar como algo santo, algo sobrenatural, porque nós batistas, nós entendemos que a ceia é um memorial, é uma celebração, e como o nome diz, é para trazer a memória, trazermos à lembrança o que Jesus realizou com os seus discípulos, que nós vimos aqui um trecho hoje, lendo João 13, Jesus celebrando a ceia, depois ele vai e lava os pés dos discípulos. Por isso, não chame a ceia de Santa Ceia, chame de ceia do Senhor. É a maneira correta da gente chamar. Ceia do Senhor. Vamos dizer juntos? Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Porque, como eu disse, nós batistas e muitos evangélicos também entendemos que a ceia é um memorial. O pão aqui é apenas simbólico, não tem nenhum poder, não tem nenhum efeito. A gente não está comendo um pedacinho do corpo de Cristo, não tem nada disso. Da mesma forma, o cálice aqui não contém o sangue de Cristo, não vai virar o sangue de Cristo quando eu beber. Não pense dessa maneira, se você por acaso já pensou, né? A ceia do Senhor é um memorial. Então, a maneira correta de nós chamarmos esta celebração é ceia do Senhor. É uma celebração, é um memorial, é algo simbólico. O pão não tem poder, o suco de uva que aqui está não tem poder, é apenas algo representativo. Porque muitas vezes as pessoas até perguntam, né? Ah, pastor, mas se eu faltar uma ceia, né, acontecer algum problema, acontecer de eu faltar, não há problema, meu irmão, minha irmã. Você participa no mês seguinte. Ah, se ficar um mês sem ter ceia, não há problema, porque a ceia é um memorial. É uma celebração, é um culto. É assim como a gente faz, né, aqui aos domingos, às quintas-feiras, temos louvores, temos a mensagem. A ceia é uma parte de um culto. É um momento que a igreja celebra para relembrar que Jesus morreu na cruz, que ele ressuscitou. E quando a gente está partindo o pão, bebendo o cálice, a gente está trazendo à memória aqueles momentos de Jesus com os discípulos, aqueles momentos de Jesus na cruz, depois ressuscitado. Então, participe da ceia neste sentido. É claro que precisa haver um respeito, precisa haver uma reverência. Não é que a ceia é um memorial e a gente vai também, né, tratar de qualquer maneira, não é isso. A ceia é um memorial, mas a gente precisa entender, mesmo sendo simbólico, representativo, como algo especial. E tratar com reverência, assim como quando a gente está no culto, a gente tem a reverência na oração, na mensagem e assim por diante. Enquanto a gente canta, mais uma vez, os diáconos vão distribuir os elementos da ceia. Eu vou convidar você a se colocar de pé, você que é batizado, você que é membro de nossa igreja da IBN ou é membro de uma outra igreja, está aqui nessa manhã e deseja participar da ceia, então participe da ceia, participe deste momento memorial. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida
aproximo, quebrantado por seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, Quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Todos receberam os elementos? Amém? Todos lá atrás também receberam o pão, o cálice. Convido todos a se colocarem de pé. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Vamos ler juntos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus, então, na noite em que foi levado, na noite em que foi preso, ele se reúne com os seus discípulos, participa desta refeição e ele parte o pão, entregando aos seus discípulos. E partindo o pão, ele declara que assim acontecerá com ele. O seu corpo será partido. Logo em seguida, Jesus é preso. E Jesus é torturado. Jesus é erguido na cruz. Jesus tem uma das piores mortes, que é a execução na cruz. O seu corpo é moído, é partido, é entregue por nós.
E todas as vezes que nós partimos o pão, ou que tomamos o pão, comemos este pão, nós estamos fazendo isto em memória de Jesus. Estamos relembrando desses momentos de dor, desses momentos de entrega do nosso Senhor. Ele serviu, Ele se entregou por nós, para nos trazer vida, e vida em abundância, vida eterna. Coma o pão e traga à memória Jesus sendo partido por nós. Faça isso agora, coma o pão. Santo Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que temos, Senhor, neste domingo, que é o dia do Senhor, estarmos aqui participando da ceia do Senhor e agora comendo o pão, simbolizando o corpo de Jesus, que foi partido por nós, por nossos pecados, para nossa salvação. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar lendo? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O cálice representa aliança, e nova aliança pelo sangue de Cristo que nós temos com Deus. O sangue representa a vida. O sangue era aspergido no sacrifício antigo, no templo de Israel. Antes disso, lá no tabernáculo, o sangue era aspergido como um sinal de pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. E quando Jesus derrama o seu sangue, ele está dizendo que agora ele fez o último sacrifício. Ele derramou o último sangue para trazer vida e vida eterna. E para fazer esta nova aliança com Deus. Não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade de sacerdotes. O livre acesso a Deus é garantido por Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo. Nós temos um novo pacto, uma nova aliança. E toda vez que você bebe este cálice, você está declarando isso. Eu tenho um novo pacto pelo sangue de Jesus com meu Deus. Eu tenho uma nova aliança, eu faço parte da nova aliança. Eu tenho livre acesso a Deus por Jesus. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Você tem livre acesso a Deus em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Você pode chegar até a presença de Deus. E quando você está agora bebendo esse cálice, você está declarando isso. E fazendo isso em memória de Jesus. Bebamos o cálice em memória de Cristo. Ore ao Senhor, feche os seus olhos. Pai amado, a tua igreja nesta manhã realiza uma ordenança, uma determinação
do nosso próprio Salvador. Ele morreu na cruz, verteu o seu sangue para garantir a vida eterna a todos que aceitam-no como o único meio de salvação. Agradecemos, Pai Celestial, porque este memorial vem sendo realizado em nossa igreja durante toda a sua trajetória desde sua fundação. Queremos que Tu, Pai Celestial, continues abençoando a igreja de tal forma que ela cresça reverenciada nos ensinos de Jesus, o nosso Salvador. É em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos cantar ainda de pé? Celebre a ressurreição, celebre que Jesus está vivo, Ele venceu a morte e ressuscitou. Enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Levante suas mãos e cante, porque Ele vive. Declare por si. Mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Diga bem forte, Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos que vivo está. Amém? Podem sentar. Obrigado aos diáconos. Deus continue abençoando vocês. Encerramos
encerramos o culto desta manhã, lembrando a você que logo mais temos o culto às 19 horas, nosso culto de celebração das 19 deste domingo. Durante a semana nós temos o culto de oração às 9 da manhã na terça-feira, no nosso jardim de oração. Temos a hora jovem toda quarta-feira às 19h30. E temos quinta-feira nosso culto de oração e palavra, quinta, 19h30. Venha, esteja aqui então, terça às 9 da manhã, quarta e quinta às 19h30. Temos a cantina funcionando com pastel de forno, de carne e frango e italiano. Então, lanche, ou leve esse lanche para casa para já garantir aí o lanche da tarde, né, da noite. Faça isso, compre ali na cantina pastel de forno ou italiano. E lembrando às mulheres que o congresso está se aproximando, as inscrições já estão abertas, não é, Bebel? Então você pode procurar a Bebel, pode se inscrever. O congresso é em outubro, é no final de outubro, mas as inscrições já estão abertas. R$30, não é isso? R$30 a inscrição e pode dividir. Você pode se informar, pode dividir em 2 vezes, em 10 não, né? Só em 2. Pode procurar a Bebel para maiores informações. E temos também o nosso Congresso da Juventude, que já está se aproximando, mais perto ainda, né? 24 e 25 deste mês de agosto, o último fim de semana de agosto, sábado e domingo, 24 e 25 de agosto. Depois, maiores informações serão dadas. E também a campanha do quilo, a gente lembrar aí para procurar a Lucilena, procurar o nosso Ministério de Ação Social para você doar alimentos. Você pode também doar aqui no ofertório, escrever, destinar a sua oferta para ação social. Às vezes não dá tempo para você comprar o alimento, mas você pode entregar uma oferta em dinheiro e a nossa irmã Lucilena, o Ministério de Ação Social, vão providenciar para a gente continuar distribuindo as cestas básicas. Então, continuemos aí com a nossa campanha do quilo. Qualquer dúvida, procure a Lucilena. Vamos continuar com a ação social da nossa igreja. Amém? Que o amor do nosso Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a IBN e toda a igreja pelo Brasil, pelo mundo, agora e para sempre. Amém.